Eu estava atrás do meu óculos. Oi, Nádia. Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de junho de 2021, são 8 horas e 39 minutos. Estamos começando a reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Nesse momento, temos quórum deliberativo, estão presentes os conselheiros Romildo, André, Terezinha, Nádia e Socorro. Eu passo a palavra para o senhor, doutor André, fica à vontade. Bom dia a todos os conselheiros presentes, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, né? Principalmente com as notícias de que as vacinas estão avançando, e isso é um alívio para a gente, principalmente para o nosso retorno no momento oportuno, de forma presencial. Temos uma pauta hoje que a gente vai discutir, é uma pauta rápida, né? Mas algumas coisas precisam ser discutidas. Nosso primeiro ponto de pauta são os informes, não é, Davi? Davi? Isso, doutor. Estou projetando aí. O primeiro foi a verificação do quórum, o segundo são os informes. Então, vamos lá. Nossos informes. Não está na pauta, mas a gente vai trazer esse assunto. Nós estamos no mês de junho, que é o Junho Violeta, né? Que é o mês de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa. E mesmo a gente não estarmos presencialmente, temos que fazer alguma coisa, né? Algum evento, alguma live, ou alguma coisa que o Conselho possa ou promover ou participar de forma com outras instituições. O ano passado nós tivemos alguns eventos, a gente ainda não fez nenhum. No início da nossa conversa, antes da reunião, a gente estava conversando já com a dona Terezinha justamente isso. O dia é o dia 15. Aproveitar o momento para deixar aqui os nossos parabéns, o nosso orgulho de satisfação em ter a doutora Terezinha Peixoto, ao qual participou como escritora do capítulo 23 de um belíssimo livro feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí nós gostaríamos de abrir qualquer atividade nossa partindo justamente desse livro, né? Que é a reunião de vários capítulos, tratados, todos eles voltados para a pessoa idosa, e onde Dona Terezinha, ela fez um capítulo aí junto com a nossa ex-conselheira Estênia e a professora Juliana Gazola, sobre justamente violência contra a pessoa idosa. E aí nós gostaríamos de fazer esse trabalho já no dia 15, através de uma live, para que fique registrado, né, a nossa satisfação em ter uma pessoa tão dedicada, tão ativista à causa das pessoas idosas, que é a doutora Terezinha. Então, até o final da reunião, a gente vai tentar esquematizar isso, porque isso já é a semana que vem. E aí a gente tenta ver alguma outra atividade, para que a gente tenha pelo menos 2 atividades agora durante esse mês. Um outro ponto de informativo. No dia 16, um dia posterior a esse lançamento que a gente quer fazer, a Assembleia Legislativa vai discutir a questão da democracia e a participação dos conselhos. Então, nós vamos ter personalidades a nível nacional que vão estar discutindo a importância dos conselhos, né? Mas não só o conselho da pessoa idosa, mas sim de todo o conselho. E aí a gente vai ter pessoas do Conselho Nacional de Saúde, pessoas das comissões de direitos humanos, presidentes de frente da pessoa idosa de outros estados, e a gente pensa que isso vai ser muito enriquecedor aqui para o nosso estado. Então, todos já ficam convidados, logo sairão as matérias, os cards de divulgação. Outro ponto que a gente queria chamar a atenção também, tá, para que fique registrado junto aos nossos atos, no nosso conselho, é a falta de apoio que o conselho continua tendo em relação à gestão municipal. Um ponto muito importante é que, quando nós decidimos voltarmos a fazermos as visitas, pelo menos nas instituições de longa permanência, em consonância com a vigilância sanitária, houve uma orientação, inclusive, dos técnicos das vigilâncias, que nós pudéssemos ir até essas instituições com máscaras N95, tá? Não que houvesse nenhum impedimento diretamente das máscaras que nós já estamos utilizando,
né? Mas como muitos conselheiros ainda não estão vacinados, então foi feita essa orientação. E uma orientação que é, ao nosso ver, facilmente de ser atendida, solucionada. Nós fizemos essa articulação junto à Secretaria de Saúde para que eles pudessem fornecer ao Conselho essas máscaras, para que os conselheiros pudessem fazer suas atividades externas, não só as junto às IPs, mas qualquer outra necessidade de emergência, né? Não conseguimos, não fomos atendidos, fizemos isso de forma burocrática, através de ofício, não tivemos nenhuma resposta. O Davi fez a reiteração desse ofício, mandando novamente para a Secretaria de Saúde. Eu entrei em contato com a secretária adjunta, que é a secretária Rayane, que em outros tempos sempre foi muito solícita conosco, nos atendendo, e mesmo assim, nem a resposta do ofício chegou, né? Então, eu queria que ficasse registrado a falta de atenção da gestão municipal em relação às atividades tão necessárias que é deste conselho, né? E aí não tivemos nenhuma resposta, nem por contato telefônico, nem muito menos por através de ofício. E também as máscaras não chegaram. Queria deixar isso registrado com todos. E temos percebido ainda a constante falta de atenção, tá, em outras situações aqui conosco. Um outro ponto importante, que é bom que fique registrado em ata, né? Nós estávamos desde o ano passado nessa luta para a destinação dos fundos que foram arrecadados junto ao FUMAP para as instituições de longa permanência, que até o momento não se destravou, que até o momento não foi possível, né? Não por falta de interesse desse conselho, onde a gente fez várias reuniões, o Mildo participou, Dona Terezinha, conselheira Wanda e diversos outros conselheiros, junto às técnicos, junto às pessoas que são ligadas às secretarias, e não tivemos esse apoio para o lançamento dos editais. Então, nós achamos por bem encaminhar isso para o Ministério Público, para que o Ministério Público tivesse o conhecimento e que, se achar necessário, tome alguma providência em relação a isso, né? Afinal de contas, os recursos estão no fundo, aproximadamente 300, quase 320 mil, e a gente não consegue utilizar para nada em favorecimento da política da pessoa idosa no município, né? Fique registrado. Algum outro conselheiro com alguma outra posição que queira colocar, algum outro aviso? Bom dia, gente. Desculpe, só, André, desculpe. Desculpa o meu atraso. Foi um lapso. Bom Eu estava dia, com os Luciano. dados desligados e eu estranhando a reunião ter começado. Aí eu fui checar aqui, foi a questão da falta de atenção, que eu desliguei ontem à noite. Me desculpa aí o atraso, viu? Tá certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Algum outro aviso, algum informativo que alguém queira colocar? É o lançamento do nosso livro, que será no dia 6 de. No dia 6 do 8/6, aliás. O lançamento desse livro acontecerá hoje, às 18 horas, se não me engano, né? Não, O link, exatamente, de uma maneira. vamos colocar aqui no grupo do Conselho para que todos possam prestigiar um importante momento, né, do Rio Grande do Norte no lançamento desse livro. É um livro aberto, disponível a todos que queiram conhecer essa rica história que foram escritas não só pelos professores, mas também por técnicos e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, Davi, eu acho que a gente pode passar para o segundo ponto. Mais algum conselheiro tem algum informe? Não, né? O próximo ponto é a aprovação da ata do mês de abril de 2021, que já foi disponibilizada no grupo e está pronta para ser lida, caso algum dos senhores queira. Algum dos senhores tem alguma sugestão ou solicitação de alteração? Fiquem à vontade. Por mim está aprovada, Davi. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Aprovada de minha parte. Não, por mim também está aprovada. Bom, então, ata do mês anterior, aprovada.
Então, já fizemos a verificação, já fizemos os informes, a aprovação da ata, eu vou publicar o saldo do FUMAP. Só um instante. Cadê? Pronto. Na verdade, pronto. A pauta, doutor André e conselheiros, o 4 é o saldo do FUMAP e o 5 é a apresentação de uma planilha com mês a mês. Aí eu já vou colocar aqui a planilha que vem com o saldo do mês anterior, tá certo? Que é maio. Perfeito. Então, hoje a gente tem aí 300, eu vou ampliar um pouquinho aqui para os senhores, R$ 317.123,67. No mês passado, é sempre referência ao mês. A gente está em junho, né? O extrato vem referente a maio. Tinha 316.615, um rendimento aí de 500 e poucos reais. Em março, a gente tinha 316.419. De fevereiro para março foi que teve um rendimento maior. Fevereiro tinha 314 e em março já tinha 316. Então, foi um aumento um pouco maior, né? Aí, em janeiro, a gente não fez reunião e tal, a gente não solicita. O de novembro tinha 305. Então, de novembro para fevereiro, eu posso resgatar depois com eles o saldo de dezembro e janeiro. Mas aí teve um rendimento maior, porque só tinha de 305, né? Chega a 314. Mas aí a gente observa que no ano passado, praticamente dos meses de setembro, outubro e novembro, o rendimento é quase nulo. Porque de setembro foi de 305.657, aumentou no outro mês praticamente sem rendimento para R$ 668, quer dizer, aumentou R$ 100, não, nem 100, aumentou R$ 11, um rendimento altamente inexpressivo, e de outubro para novembro também, foi de 668 para 721, também um rendimento de pouco mais de R$ 50. Esse de agosto eu fiz questão de colocar, doutor André, porque, não sei se os senhores vão lembrar, tinha um tempo que tinham como se fossem duas aplicações. Aí tinha uma conta que era maior e depois tinha uma conta sempre de R$ 1.200. Aí depois foi que eles integralizaram e juntaram tudo a partir de setembro. Aí, em julho, é que teve a questão do boom, né, da arrecadação dos impostos. Porque junho, mês 6, há um ano atrás, a gente tinha 45 mil. Aí, em julho, foi para 254, e setembro chegou nesse patamar de 300, que foi a questão do imposto de renda. E aí vem se mantendo com um rendimento muito baixo, mas esses são a planilha mês a mês. Bom, os questionamentos quanto a essas correções já foram feitas inclusive até por ofício, recebemos respostas, e a resposta é que está tudo ok, sem nenhum problema, que esse é o único fundo que o município faz as aplicações, porque é um fundo seguro, conservador, e por isso que as correções são pequenas. Essa foi a resposta que a gente teve, não sei se há alguma divergência nisso, mas para o que precisarmos de resposta, nós tivemos que era isso. Então, sempre essa correção pequenininha. Questionamos também por termos dois CNPJ, que é um para a captação dos fundos, né, junto ao imposto de renda, e o porquê teríamos um outro CNPJ para a aplicação dos fundos. A secretaria disse que isso é normal, né, que eles separam realmente, e que não havia nenhum problema em relação a isso. Então, nos deixou um pouco mais tranquilo, e são esses os saldos que a gente gostaria muito de destinar às instituições de longa permanência. Mas vamos em frente. Próximo ponto, Davi. O próximo ponto de pauta, doutor, é a apresentação dos relatórios de visitas realizadas no mês de maio. Tá. Luiz está presente? Está, dona Luísa está presente. Dulce, bom dia, desculpe o atraso, Bom dia, eu sempre Luiz. passo a hora. Certo, bom dia.
A primeira e visita foi feita por Luiz, né? E quem foi a outra conselheira? foi como o nome dela? Davi, diga aí, me lembre como é o nome da menina que foi comigo na visita. Dona Louise foi a senhora. Eu mandei Peraí. o relatório para o conselho. Foi da Secretaria da Mulher? Não, ela é ah, agora não me lembro. Não. Tá certo. Mas Mas tudo vocês bem. têm o Ela foi relatório? comigo, foi Patrícia. Como eu mandei o relatório no conselho. De fato, como eu estou no Espaço Solidário, eu não abri o relatório, eu posso até abrir aqui para relatar. Fizemos a visita Licença, dona Louise, foi com Regina que a senhora foi. com Regina, exatamente. Foi com Isso. Regina. Regina não se encontra agora, não é? Não, senhora, no Regina? momento não. No momento não. Pronto, eu vou tentar abrir. Desculpa aí que eu não abri os enviados. Pronto, mas então, passamos a instituição, só um minutinho, se você quiser deixar para um segundo momento, que me dê o tempo de abrir o e-mail Pode que eu ser. mandei, viu? Para não... Então, eu vou falando já da outra visita, para a gente dar Pronto, eu continuidade. A vou segunda tentar visita baixar. foi feita por mim e Wanda. Nós fomos à instituição. Nós não vamos apresentar esse relatório agora, tá? Ele ainda está inconclusivo. A gente está precisando de algumas outras informações que não nos chegaram até então, mas é o seguinte: é uma IUP que fica em Ponta Negra, uma IUP que já era acompanhada pelo Conselho em outros momentos. Inclusive, essa IUP ela está interditada pela Vigilância Sanitária. Existe uma ação judicial em andamento e que essa determinação, inclusive, partiu, se não me engano, até nesse processo de interdição. A IUP foi interditada, são 6 pessoas idosas, entre homens e mulheres, mas o cumprimento desta interdição ainda não aconteceu. Então, vou conversar aqui com a promotoria a respeito, né, desse processo, para que a gente possa concluir o relatório e já ter alguns parágrafos justamente tratando desse assunto com mais clareza. São pessoas idosas, inclusive das 6, nós temos algumas que são extremamente dependentes, né? É um espaço lá em Ponta Negra muito bom, uma casa muito boa, porém com diversos ajustes a ser feito ainda quanto à estrutura física para o acolhimento, principalmente dentro dos quartos. A gente vai encontrar barras de apoio extremamente desgastadas pelo ferrugem, onde os idosos correm o risco de se cortarem, de haver algum acidente, né? É uma equipe muito enxuta. Para você ter ideia, no dia que nós fomos lá, só tinha 2 pessoas nessa IUP, que era um técnico de enfermagem e um cuidador. Não tivemos acesso praticamente a nenhum documento. Foi mantido contato por telefone com a proprietária, que responde pela casa, mas não tivemos acesso a nenhum documento, porque não se sabia onde estavam os documentos. Então, o relatório está ainda totalmente inconclusivo por algumas dessas informações. Mas, tão logo a gente mantenha esse contato com a promotoria a respeito, porque a gente vai precisar fazer alguns encaminhamentos desse relatório, talvez, inclusive, até para o processo judicial em tramitação em relação a essa casa, né? Eu lembro que no primeiro momento, quando essa casa foi interditada, o conselho, inclusive, fez ligações para todos os familiares das pessoas que estavam residentes para que fosse buscar os seus idosos, e isso não aconteceu. E aí, com a morosidade de todo o processo, a casa está lá, continua funcionando, mas continua da mesma forma precária como antes, ao qual foram os motivos que ensejaram para a interdição daquela casa, né? Então, como só são 6, não é uma situação difícil de se retirar os idosos, colocar em uma outra instituição, ou os familiares levarem para casa e cuidar deles em casa, se assim for o caso.
Importante que a instituição realmente ela não tem condições de cuidar de uma forma digna de todos esses idosos no momento. E aí nós vamos concluir o relatório e vamos passar para todos vocês com os encaminhamentos que a gente achar necessário para que vocês possam avaliar também. Uma coisa importante que chamou a atenção ainda nessa casa, como sempre, a proprietária nunca é encontrada e sempre nós temos a informação de que ela foi fazer compras. A geladeira estava totalmente desabastecida de mantimentos, totalmente desabastecida. Os profissionais que são para auxiliar essa casa, há meses não colocam os pés nessa casa. Os médicos não vão. Quando precisam de receitas, um dos funcionários tem que ir à casa dos médicos para que eles possam renovar as receitas. A nutricionista também já há bastante tempo não aparece na casa. Quando preciso, ela manda os cardápios via WhatsApp. O fisioterapeuta também há muito tempo, que segundo informações que era por conta da Covid, não queria se expor e não ia fazer o seu trabalho junto às pessoas idosas. Ou seja, eles estão somente com o cuidador e o técnico de enfermagem. Pois é isso, então. Pronto. Eu já estou com o relatório, viu? Se quiser. Tá certo. Então, fique à vontade, Luísa. Pronto. Nós fizemos a visita o dia 19 de maio com Regina mesmo, viu? A gente visitou a instituição permanência Brisa de Capim Macio. Eu admito que foi a visita mais fácil que eu já fiz em toda a minha vida. A instituição, a gente foi recebido tanto pela responsável técnica, que é Lúcia de Fátima Barbosa, como pelo diretor, que é Oswaldo Ferreira de Azevedo, que estava presente também no momento. A gente seguiu todos os protocolos para entrar na instituição, nós não tivemos como visitar todos os espaços, mas a gente pôde, de alguma forma, dar uma olhada assim de fora. A gente viu todos os documentos estavam em dia, faltavam alguns documentos que eles não tinham colocado, não estava junto com a documentação no conselho, aí ele apresentou os documentos faltando, eles têm a certidão negativa criminal e civil dos diretores que estava faltando, ele apresentou, ele tem a vigilância sanitária, a inscrição na vigilância sanitária está em dia, Corpo de Bombeiro também, e, enfim, essa instituição ela tem capacidade para 33 idosos, mas conta hoje só com 24 moradores, porque eles tinham a opção dos familiares deixar seu idoso por temporadas, aí eles tiveram que fechar essa maneira de acolhimento por conta da pandemia. Eles têm ele mostrou a planilha também dos profissionais que condiz com a necessidade da casa. Eles mantiveram uma rigidez, não é? Apesar de ter dos idosos estar todos vacinados, eles mantiveram alguns procedimentos, os idosos estão sem máscara, mas os funcionários todos continuam com máscara. A gente achou muito interessante a maneira de eles administrar a instituição, foi muito prazeroso ouvir o envolvimento tanto do diretor como da responsável técnica, eles conheciam cada idoso, falavam das suas características, das estratégias que desenvolveram na pandemia para evitar o isolamento, o sentimento de isolamento dos idosos. Quando estávamos lá, chegou a musicoterapeuta e eu pedi para vir pela janela o trabalho dela, a gente viu que a instituição é uma instituição privada, extremamente bem cuidada, é nova, não é? A gente viu também o refeitório, a cozinha, enfim, deu uma impressão muito boa, não só pelas condições físicas e materiais da instituição, como também o que nos chamou a atenção é pela metodologia de trabalho. A gente achou muito interessante essa maneira dinâmica de tratar com os idosos. A gente sentiu e viu isso porque os idosos chegavam perto de nós, falavam com eles,
existia uma dinâmica muito boa na instituição. A gente definiu que ela garanta a vida digna aos moradores, a casa é nova, muito bem cuidada e a equipe muito envolvida. Ele colocou que no início da pandemia os funcionários ficaram um mês dentro da instituição sem sair, foi Depois eles continuaram com o carro, indo buscar e deixar os funcionários para evitar o transporte coletivo. Toda a documentação eu deixei lá no conselho, está tudo em dia. É uma instituição que a gente não tinha nada a dizer, pela perspectiva, pela maneira de tratar os idosos, pela maneira que estavam vendo. Aí eles me colocaram que eles tinham também o Instagram, a gente começou a acompanhar também para ver melhor as atividades do dia. Eles também têm essa dinâmica de fomentar atividades diárias para que os idosos possam se manter ativos. Ou seja, ela nos deixou feliz tanto pelo aspecto legal, não é? Que tá tudo em dia, está muito bem cuidado, como pelo aspecto da consciência do que estão fazendo, certo? Da metodologia de trabalho que visa realmente proporcionar uma qualidade de vida do idoso e uma participação do idoso nas atividades. A gente até achou que tinha muitas coisas similares à nossa, apesar de ela ser uma instituição privada, ela tinha também uma dinâmica bem interessante. Pronto, mas eu deixei o relatório lá e não faltou nenhum documento. Quando faltava 2, ele entregou o plano de trabalho, tudo. Está tudo... Ok. Luiz, muito Pronto. obrigado. Davi, eu peço que você veja essa documentação e já encaminhe para a comissão de documentos, para que seja feito logo a análise e a possibilidade, se tiver tudo ok, para que a gente possa fazer a emissão do certificado. A gente sugeriu parecer favorável à emissão do registro. Ok. Excelente. Obrigado, Luiz. Uma outra coisa que eu peço, Davi, dentro desse tema, é que a gente veja já todas aquelas instituições que estão com seus certificados em andamento ou atrasado, que a gente mande já uma comunicação de um ofício para todas elas, da importância e da necessidade do cumprimento da legislação quanto à emissão dos certificados, para que eles possam já se adiantar ou apenas concluir o processo que esteja em andamento. Certo, doutor André. Então, próximo ponto de pauta. Tem mais alguma visita a ser relatada? Não me lembro. Não, foram só 2. A outra seria de Luciana, que foi suspensa. Pronto. O próximo ponto de pauta é a elaboração do calendário das visitas para o mês de junho. Perfeito. Gente, a gente precisa... A visita que foi suspensa por um problema de saúde foi a de Luciana e Samira, não é? Samira está na reunião, Davi? Não, doutor. Não. Samira não. Ao senhor Terezinha, Socorro, Romildo, Louise, Luciana e Nádia, de Conselheiros. Gente, veja só, a gente está ficando numa situação meio complicada nessa situação das visitas externas, do monitoramento. Mas eu quero lembrar a todos os senhores que essa é uma obrigação nossa, enquanto conselho, fazer essa monitoração. Não só essa monitoração que a gente tem tentado fazer à distância, saber sempre como é que está, mas a presencial em loco é muito importante. Então, nós precisamos nos organizar em nossas agendas, quanto a essa disponibilidade de tempo para fazer essas visitas, né? A gente nem exige essa questão do conselho em si,
com datas, horários, não. Tudo isso é muito flexível, fica a critério dos conselheiros, apenas a questão do agendamento dos 2 conselheiros. Mas a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter, ainda esse ano, o panorama desse ano, principalmente desse ano pós tão difícil que foi, que é o quanto ao distanciamento social. Então, precisamos nos organizar nisso aí. Temos poucas pessoas agora na reunião, mas eu vou sugerir uma outra coisa. Já que não estamos tendo os voluntários, eles mesmos se colocando, eu iria pedir a Davi para que Davi possa criar a tabela de monitoramento, fazer a divulgação, né? E aí sim, os conselheiros que tiverem naquele dia, naquele horário e não puderem, eles mesmos vão se ajustar entre eles 2 e alterar a data. Mas se a gente ficar esperando todo o tempo que o conselheiro possa se disponibilizar para ir, a gente está prejudicando o andamento das atividades do conselho. E aí eu queria inverter isso. Davi faz a planilha, coloca as datas prováveis de visitação, não confirma ainda com assentas a questão da estrutura e passa para o grupo. E aí o grupo pode fazer, não, naquele dia que está lá, Romildo que vai no dia 23. Não, Romildo não pode, mas Romildo disse, não, André pode. Então eu passo lá para o dia 23, Romildo passa lá para o outro dia que André está, e assim sucessivamente, mas que a gente possa fechar um cronograma que a gente possa realmente cumprir dentro do mês. E que no mês seguinte a gente possa apresentar esses resultados. Nós temos aqui em Natal, acho que são 21 instituições, né? Com essa que está interditada, 20 instituições. Então, dá muito bem para a gente fazer ao longo aí de 4 ou 5 meses, de forma bem tranquila, de forma bem suave. Então, eu queria ouvir os senhores nessa nova proposta, para que a gente possa avançar nisso. Não, vou me colocar à disposição, André. Eu estou à disposição do conselho. Tem alguém aberto com os microfones e a gente não escuta. Eu digo, eu me coloco à disposição do conselho. É só ver uma pessoa para ir comigo e dar certo. Obrigado. Eu estou com a planilha aqui do mês, doutor, estou projetando aí para vocês. Dona Nádia, qual seria a melhor data para a senhora? Para mim, se for numa quarta-feira, eu digo que eu estou mais livre. Fica bom para mim, umas quartas. Então, semana que vem, quarta-feira, 16, eu posso colocar a senhora? Pode. Mais alguém pode ir com Dona Nádia para quarta-feira, 16? Não, Davi, dia 16 não. Eu tenho um médico 2 horas da manhã. Então, bota na sexta. Eu, Davi. Eu. Sexta, 18? Na Sim. sexta, 18, Dona Pronto, Nádia. perfeito. Oi? Dona Luciana também acompanha ela nesse dia? Sim, eu vou com ela. Alguém? Pronto, Sexta-feira. ótimo. Sexta-feira, 18, ok? Ok. Ok, Nádia, a gente vai se falando. certo. Eu Tá poderia bom. ver, poderia ver com Regina novamente, se ela tem alguma disponibilidade, porque em junho eu poderia fazer uma visita. Aí eu posso ver com ela e, Qual seria o dia bom para a senhora, Pra Dona mim. Luísa? para mim, seria melhor quarta pela manhã. Quarta? Então, posso botar para quarta, 16, a senhora, e confirmamos com ela? Pode. No caso, a senhora e Dona Regina a confirmar, não é isso? Exato. Vou ver com ela se ela pode também. Pronto. A princípio, temos 2 para a semana que vem. No dia 16, Dona Luísa e Regina. E na sexta, Dona Luísa e Dona Luciana. Para a próxima semana, de 21 a 25, alguém dos senhores poderia participar? Socorro. André, eu tenho um problema cardíaco, eu não posso me expor, não, viu? Mas se botar um pouquinho mais lá para frente, quem sabe? Eu, infelizmente, eu não sou liberada pela médica, não, viu? Lamentável. Mas Sua suplente. se for uma visita virtual, se a gente puder
organizado nesse sentido, com certeza a gente pode estar fazendo, viu? Principalmente essa questão documental, né? Dá para a gente tentar fazer, mas infelizmente não E a sei. suplente da educação? Oi? A A suplente, suplente da educação. por incrível que pareça, ela tem também problema seríssimo. Lúpus, ela está, inclusive, até de férias, sabe? Ela está, assim, sem poder participar. Mas, se for mais lá para frente, a gente pode negociar, né? A questão da vacina e tal. Mas, infelizmente, gostaria muito. Mas não Dos gosto que do aqui, privilégio. dos que aqui estão, dos que aqui estão, seu Romildo está Davi, fora. Oi, doutor André. o Romildo está fora, mas tem a Ana Maria, né, que está aqui. Isso, André, eu vou falar com a Ana Maria para ela se organizar para uma data e definir com o conselheiro uma visita. Pronto, ok. Já E seríamos daí eu 3. defino com ela e Infelizmente, vejo a também eu não disponibilidade dele, posso. Não, dela. dona Infelizmente, eu Terezinha, a não. senhora fica, como já ficou decidida e aprovada, a senhora fica É, inteiramente na comissão de eu sou numa documentação. caixa de fósforo, só saio quando abrem. Tá certo, Pode dona ficar Terezinha. tranquila. Não, porque nós, os idosos, somos explosivos, podemos queimar a qualquer momento. Eu não estou querendo ser usada agora como fósforo, não. Muito bem. Davi, então, os conselheiros que não estão, você tenta incluir aí algumas datas e já passa para ele para que eles possam, se for o caso, alterar a data, mas que a gente precisa ter o envolvimento de todos, né? Se não do titular, mas do suplente, Tá, tá esse certo? mês, como eu estou projetando aí, esse mês, na última semana, vai até quarta-feira. Então, eu vou fazer o seguinte: na semana que vem, eu vou botar nos dias, na terça e na quinta, 22, tá certo? 22 e 24. Vou colocar aqui. E na última semana, a gente faz segunda e quarta. Pode ser assim? Perfeito. Certo? Tá ótimo. Agora, Então, eu queria comunicar aí, Davi, se existia alguma documentação a ser analisada, por delicadeza, eu gostaria de fazê-lo o mais rápido possível. dona Terezinha, eu vou Documentação. passar aí no seu. Eu vou deixar na sua portaria, quando eu sair aqui do conselho, uma documentação para a senhora, tá bom? Ok, obrigada. Pronto, nada. Eu passo aí, deixo na portaria do seu apartamento. Doutor, é isso. Ótimo. Então, vou ver esses nomes, a pauta está vencida. Passo a palavra para o senhor. Bom, gente, então vencemos a pauta, foi rápido, graças a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, André, Eu só quero deixar. Fala. Pode falar, Romildo. Romildo, só a definição que o meu celular descarregou sobre o mês de junho das lives que você estava falando, se ficou alguma bom, da coisa live, definida no já. dia 15, é um que a gente está praticamente certa, né? Que é com a participação de Dona Terezinha e talvez com a professora Juliana, que é quem escreveu o E a capítulo sobre professora violência. Milani. E aí eu quero A- que vocês sugiram alguma outra para que a gente possa ter pelo menos 2 no mês de junho, desse junho lilás, né? Tem Que a Vilani gente possa também, tratar viu, de André? violência. Não, Vilani ela Eu, faz a abertura, porque o livro é todo pronto. coordenado por ela, né? E o tema específico seria a senhora e professora Juliana. Juliana Gazola, né? Isso. Mas precisamos ver algum outro tema, pode sugerir, Romildo, diretamente para a gente possa fazer ainda esse mês alguma outra. Ou a gente Certo. faz só o conselho, ou a gente faz em parceria, porque a gente junta as estruturas, né, das instituições, fica mais fácil para a gente fazer. Perfeito. Eu vou conversar com a Ana e vou conversar com algumas pessoas se elas se disponibilizam em conversar com a gente sobre algumas questões que envolvem a violência ou até os direitos fundamentais do idoso ou algo sobre o Estatuto do Idoso, trazendo um panorama, por exemplo, sobre
as denúncias realizadas no Disque 100 do ano de 2020. Eu acho bem interessante trazer essa perspectiva. Então, eu vou definir e conversar com algumas pessoas, e daí eu passo no grupo as definições. Perfeito. Alguém mais? Romildo, eu posso ajudar se você quiser falar sobre o livro, né? Eu já quiser. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Romildo, se você precisar, eu posso colaborar com dados lá da Secretaria Estadual, né? Nós temos um setor que trata só sobre violências, e eu posso ver dados que tenham registrado para enriquecer a live, né? Perfeito. Eu agradeço, Luciana. Ótimo. Ok. Bom, gente, Nádia queria falar? Acho que não. Bom, então André, fica encerrada a nossa reunião. Sim. eu só queria colocar uma Não, eu ia situação. falar sobre um livro, mas você esclareceu. Eu já trouxe esse assunto várias vezes em nossas reuniões e nunca foi tema de pauta, né? Recentemente, uma idosa ela foi recebida pela Polícia Civil na Liga, né, onde ela relatava a situação de violência física, e essa idosa ela foi encaminhada para o albergue municipal, como sendo a única instituição para acolhimento, né? E até então essa idosa, pelas informações que eu tenho, ainda se encontra no albergue. E o albergue público municipal não é estabelecimento apropriado para acolhimento de pessoa idosa. E o município, ele não tem equipamento para acolher idosos nessa situação, mesmo que seja temporário. E as ILPIs, todas estão em sua capacidade máxima. Então, essa situação, esse debate, ele precisa ser realizado o mais urgente possível com a Secretaria de Assistência Social, com o Ministério Público, sobre essa situação. Assim como Perfeito. aconteceu na época da pandemia, que ligaram para a promotora de madrugada para ela realizar um acolhimento e não teve como realizar acolhimento, essa situação ela é corriqueira no município de Natal. Então, essa discussão é mais que emergente. O município ele precisa estar preparado com equipamento para recepcionar essas demandas. Tá. Eu acho que é um local até importante que a gente possa já incluir para uma visita, né? O albergue. Isso é o início dessa discussão. A gente visitar, ver quais são essas condições, ver quem são as pessoas idosas que estão nesse albergue, e aí será o pontapé da discussão que a gente possa promover junto aos órgãos de controle. Vamos combinar algo assim, então. Agora já para ver se a gente consegue fazer já em junho, se for possível. Perfeito, obrigado, Romildo. Bom, gente, então vamos encerrando nossa reunião, agradecendo a todos, né, a participação, e qualquer coisa importante, informe a Davi, me informe, publique no grupo, qualquer situação urgente, para que a gente possa atuar também a tempo e tentar solucionar da melhor forma possível. Então, um bom São João a todos, um bom Santo Antônio, né? E vamos fechar com São Pedro. Tchau, gente, bom dia. Tá, Bom eu já dia. postei no grupo, eu já postei no grupo de Muita pamonha e conselheiros a muita foto. canjica para todos. É isso mesmo. Saúde, saúde. Saúde. Doutor André, já postei lá no grupo a foto do mês de junho, dizendo que estou precisando dos conselheiros para confirmar, tá bom? E aí estou só Perfeito. esperando que eles se pronunciem. Reunião sendo encerrada, 9h23. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, um abraço fraterno.